Então, eu quero saber de vocês, essas declarações, principalmente essas duas que estão na matéria aí do Lian pra gente, relacionada aos tributos, a questão do ICMS lá, né, aquela que muitos consideram como uma bravata, né, populista, né, e essa fala agora sobre a morte do Adriano da Nóbrega, a quem interessaria isso? Vamos lá, quero ouvir vocês. Posso falar? Vai lá, Thaís. Então, eu fiquei impressionada com essa união aí que os governadores conseguiram. 20 de 27 é um bastante, tremendo, né? Chega para lá. É um tremendo, chega para lá. É um paredão, né? Faltaram só 7, que são, evidentemente, os aliados do presidente. E daí, isso tudo foi certamente consequência desses dois episódios. O primeiro, que eles ficaram muito mordidos com essa tentativa marota do presidente de jogar no colo deles a culpa pelo aumento dos combustíveis. Então, aquela bravata, que era mesmo a bravata, ele dizia: aí eu zero o meu ICMS, todos os tributos federais, e vocês zeram o de vocês. Sendo que, para o governo federal, o ICMS e outros tributos são 2% da receita. E para os governadores, alguns chegam a 30%. Quer dizer, é uma conta completamente desproporcional e era uma bravata, porque nem o presidente, nem o governo federal podem ficar sem isso. Agora, os governadores ficaram, evidentemente, e com muita razão, bem loucos da vida, porque eles não podem ficar com esse ônus enquanto o presidente posa de populista e de gente que não quer, alguém que não quer que o preço da gasolina aumente. Aí agora ele quer jogar um cadáver de miliciano nos ombros do governador da Bahia. Aí acho que eles acharam que era demais. Então, o que eu acho é isso. O presidente abriu uma nova frente aí que é muito perigosa, né? No ano passado foi com o Legislativo. Ele trombou feio com o Legislativo e começou com esse mesmo discurso populista. Ou seja... Com relação à articulação, né? O Rodrigo Maia e todo mundo, eles eram o sistema, a velha política, os que não queriam o bem do Brasil. Nisso ele foi ecoado por toda a tropa de redes sociais lá, o gabinete do ódio todo repercutia esse discurso. Velha política e a gente que não quer o bem do Brasil. Claro que os parlamentares não gostaram disso, é a mesma coisa que está acontecendo agora, ou coisa parecida está acontecendo agora com os governadores. Então, no ano passado, isso aí pegou muito mal, criou uma grande crise e até colocou em risco a aprovação da reforma da Previdência. Vamos ver se agora, como é que o presidente vai reagir a essa reação muito contundente dos governadores. Se ele vai pegar mais leve, se ele vai ficar mais quieto, ou se ele vai dobrar a aposta. Vamos lá, Adriles. O presidente foi eleito com uma das suas principais bandeiras, ninguém lembra disso, né? De acabar com o politicamente correto. Eu acho que o Bolsonaro é um sintoma, exatamente aos exageros do politicamente correto, que se embrenham, por exemplo, num certo tipo de diplomacia política que muitas vezes é confundida com hipocrisia. Eu discordo da Thaís quando ela fala dessa relação direta de franco enfrentamento com o Congresso, porque pelo menos a gente acabou com esse tipo de negociata, né? Não se negociam de maneira abjeta e, sobretudo, através de suborno ou de indicações políticas, cargos e ministérios que são, sobretudo, técnicos. Eu acho que isso é um grande avanço. Claro que o Bolsonaro exagera aqui e acolá, mas no caso do Congresso, eu acho que ele pode ser absolvido. Não teve que negociar para a reforma as emendas parlamentares? Emendas parlamentares são um recurso legítimo, não é suborno, exatamente. Tá. A questão que se coloca, a segunda questão que se coloca, eu concordo plenamente com a Thaís, o ICMS foi uma bravata populista, mas ao menos foi uma bravata populista que chamou a atenção para a necessidade urgente de uma reforma tributária, de uma convergência, porque municípios querem uma coisa, estados querem outra coisa, a União quer outra coisa. Ou seja, não havendo uma reforma da tributária urgente, essas coisas nunca vão sair a contento. Em relação aos governadores, realmente, o que eles querem é exatamente isso, uma convergência maior para os seus cofres públicos. Eu acho que esse caminho também tem que ser aberto ao Bolsonaro, porque ele tem que sair desse casulo do enfrentamento à diplomacia hipócrita, ao politicamente correto, estabelecer negociações mais claras com os governadores, porque para todos os instantes, os governos estaduais fazem parte exatamente da União, ou seja, não adianta ele dar murro em ponta de faca dizendo o que ele pensa e contaminando toda a sua gestão e a gestão dos governos estaduais. Acho realmente que é muito temerário, tanto do ponto de vista do governador Rui Costa, que também tentou empurrar o cadáver do Adriano de uma maneira subliminar para os Bolsonaro, quando a gente já discutiu aqui ontem, as milícias nem sequer existiam quando houve essa aproximação do Flávio. Acho exatamente que também o Bolsonaro erra de maneira pungente, querendo empurrar o cadáver para o Rui Costa, como se fosse ele o interessado em fazer um tipo de queima de arquivo. Acho que as questões policiais têm que ser tratadas na esfera da polícia e acho, sobretudo, para arrematar meu comentário, que o governador Witzel e o governador Dória estão fazendo também campanha política em relação a esse manifesto que une, sobretudo, governadores de oposição.
O caso de serem governadores de oposição não anula algum tipo de legitimidade desse tipo de crítica que se faz aos arroubos verbais de Jair Bolsonaro. Alguém quer complementar? Thaís, quer falar? Eu só queria complementar que, de fato, as emendas parlamentares, elas são um instrumento previsto na lei do orçamento. Sim. Mas a maneira como você distribui, o momento como você distribui, é uma possibilidade de barganha. E assim foi feito durante a reforma da Previdência. E o problema do Bolsonaro não é esse. O problema é que ele quer só o bônus e não quer o ônus. Então, ele também queria a reforma da Previdência. No entanto, ele, ao jogar para o colo do Legislativo, ele queria ficar com a glória, com os benefícios da reforma, mas sem pagar o preço político aí de alguma coisa que poderia desagradar certos setores. E tem a afirmação também, como você tocou, ele entrou, parece que politicamente correto ou incorreto era o grande problema da nação, né? Não é só isso. E se ele fala uma coisa que é politicamente incorreta e você mesmo detecta como um malefício porque gera um problema para ele na estrutura, na governança e tal, quer dizer, é bom o politicamente correto ou não é? Não, note bem, Edgar, quando eu falo de politicamente correto, é um tipo de cultura que se embrenha na cultura política do país, que transforma negociações legítimas em barganhas ilegítimas, que não é o caso das emendas parlamentares, e a questão de suborno, de compra de deputados, de esquema de leniência entre os poderes. Olha, uma certa crise entre os poderes, o judiciário, o legislativo, o executivo, é necessária exatamente para implementar o preceito da democracia. Ou seja, se todos se unem em torno a objetivos espúrios, como foi o caso na época do PT, durante os 13 anos de gestão do PT, aí a gente vive um estado de corrupção baseada nas diplomacias e nas barganhas verbais do politicamente correto. Eu estou atacando exatamente o princípio de um tipo de cultura brasileira, política, que é leniente com a corrupção. E uma coisa também que eu acho que é bom deixar claro que criminoso é criminoso, né? Se a gente qualifica agora como miliciano, ele já era criminoso antes. Não, mas antes de aparecerem as milícias. Ele deve estar ali, né? Isso é uma longa discussão. Cumprindo a lei como todo brasileiro. Mas na época ele não era considerado miliciano. Então, mas as relações estão aí, são fatos que estão aí. Mas a milícia apareceu depois, Edgar. Então, mas agora chamamos o criminoso específico nesses trabalhos de milícia embrenhados. Edgar, a gente no poder, não pode. Não pode condenar um político, preso, estabelecer um tipo de favorecimento a alguém que não era criminoso na época que ele foi favorecido. Não? Ele estava preso pela assassinato. Houve uma homenagem quando ele era preso, mas a questão é excludente de licitude, é outra coisa. Outra coisa? Não era questão a relação à milícia especificamente. Mas o cheque de 24 mil é de agora. Aí sim, aí tudo bem. A demissão da mulher mas eu tô falando, a gente sogra é agora, 2018. A pauta em relação ao assassinato do Adriano e em relação à atividade dele nas milícias. Mas a questão é importante. Empurrar cadáver para um lado do outro. Isso é importante. Em relação à rachadinha, eu concordo plenamente. Flávio fez a rachadinha. Isso é importante a gente trazer no bojo desse universo de informações que a gente traz, porque isso faz parte do que a gente está falando aqui. Sim, mas são várias pautas.